Hello, aqui é Gabriela Rabelo e hoje eu tenho uma reflexão bem bacana para falar com você sobre o que é aprender um idioma. Muitas pessoas às vezes só aprenderam português e o português você aprende, né, com sua mãe, com a escola, você vai ouvindo sons, o mundo vai começando a fazer sentido em cima daqueles sons, porém aí você chega na idade adulta, por exemplo, e precisa aprender um novo idioma. Isso dá um frio na barriga. E uma das coisas que eu percebi em algumas pessoas é uma dificuldade que a gente tem em construir um universo, porque um novo idioma ele é um universo separado. A tradução funciona para você entender aquele universo usando o seu como referência. Então, se você sabe português, você vai começar a entender o sueco, ou o inglês, ou qualquer idioma que você vai aprender. O recurso da tradução é para você entender aquele som, entender aquelas palavras novas que estão sendo apresentadas para você. Porém, existe uma coisa que aquele universo linguístico, aquele universo inglês, o sueco, são universos diferentes. Então, isso significa que, por mais que você às vezes tenha uma certa correspondência entre as palavras, quando você traduz, por exemplo, bola é bola, duas bolas, ok. Porém, algumas outras palavras, elas às vezes têm sentidos um pouco diferentes, o significado não é exatamente da mesma forma, você não emprega aquela palavra da mesma forma que você emprega no português, por exemplo, as estruturas são diferentes. E eu percebo às vezes que algumas pessoas que estão começando, elas precisam traduzir para ter segurança de que elas realmente entenderam aquela palavra. E não tem que ser assim. Você pode começar a construir os seus significados dentro daquele idioma sem medo. Muitas vezes, tem palavras, por exemplo, que eu não sei nem traduzir, eu não sei muito bem a correspondência ao português. E eu fui uma criança bilíngue, eu cresci na Suécia, aprendi 2 idiomas. E eu tinha essa dificuldade, muitas vezes, de fazer essas correspondências entre o português e o sueco. Porque são mundos linguísticos diferentes. A realidade de um idioma é diferente da realidade do outro. Então, às vezes os tradutores, eles sofrem muito para fazer, porque não é uma correspondência exata, nunca vai ser. A estrutura da língua é diferente, as piadas são diferentes, a forma de ver o mundo é diferente. Então, você nunca vai conseguir fazer exatamente essa correspondência. Então, quando você aprende um idioma, começa a entender os sentidos daquele idioma sem precisar necessariamente passar pelo português. Eu estou falando para você não usar a tradução? Não estou falando isso. Você pode usar a tradução como um apoio. Mas à medida em que você vai avançando no idioma, você não precisa disso mais. Você pode começar a entender as palavras dentro do contexto que elas aparecem. E aí elas vão começar a fazer sentido e significado para você dentro daquele idioma. E aí você não precisa usar a tradução para ter aquela segurança de que você entendeu. Porque muitas vezes eu vejo que os alunos entendem as palavras, só que elas ficam com medo de não ter entendido certo e traduzem. Não precisa disso. Você, se está conseguindo se comunicar e responder e usar, você entendeu. Então, você não precisa desse apoio no português, em todas as palavras, para você começar a falar inglês ou outro idioma que você almeja falar, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui sobre o que você pensa sobre isso e eu espero você no próximo. Até mais!